Bom, nesse módulo então a gente vai estudar agora a teoria das cores de uma maneira bem básica, mas que é o suficiente para você conseguir fazer tudo que precisa, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente vai entender sobre o que realmente acontece com as cores de uma maneira mais peculiar agora. Não é só tratar da cor, agora a gente vai entender o processo até onde chega naquela cor. Porque de repente você fala, não encontrei tal cor e tal, então a gente vai aprender a fazer as cores também, para que você tenha a entender também quando aplicar e quando você não pode aplicar alguns tons. Então é uma coisa mais complexa do que simplesmente entender que azul é azul, vermelho é vermelho, né? Tá? Muito se fala que as cores primárias, por exemplo, são vermelho, azul e amarelo. Então é o seguinte, por exemplo, o vermelho, né? O vermelho, na verdade, ele não existe assim, puro, esse vermelho. O vermelho original, ele é esse, né, ó, que é o magenta, tá vendo? Ó? Essa é uma cor que não dá pra fazer. Então, como primária, cor primária, eu tenho o magenta, o amarelo e o azul, certo? Por que são cores primárias? É fácil para entender. Se você ler primária, ela lembra a palavra primeiras, são as primeiras cores. Então antes dela não tem nada, vamos dizer assim. Então não tem como fazer essas cores. Tá? Alguns tipos de amarelo você faz, alguns tipos de azul misturando você faz. Mas o magenta, o amarelo puro, por exemplo, o azul você não tem como fazer. Tá? Quando eu começo a misturar então essas cores, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou pegar água limpa, ó, limpa, tá? Para os exercícios de cores. O papel toalha que eu expliquei, ó, eu dobro sempre em 4 para ficar bem fofo, grosso, né? Para a tinta não atravessar, né? Então fica sempre bem estruturado. Eu vou usar um pincel largo, né? Para conseguir fazer as misturas. Vou pegar isso para ficar mais fácil, mas você pode fazer o exercício com qual você quiser, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou criar ali, ó, as manchas de acordo com o que eu preciso. Tá? Então olha só. Eu vou colocar o magenta aqui. Então o magenta puro, tá vendo? Ele lembra quase um lilás, né? Tá vendo? Ele é um vermelho bem, olha lá, profundo, tá vendo? Tá? Então tá ali. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar para você o vermelho, para você ver que o vermelho ele é criado, ele não esse vermelho que a gente chama de vermelho, tá vendo? Olha, aqui eu diluí mais a tinta para você poder ver, ó. Tá vendo? O magenta é diferente desse daqui, tá vendo? Você consegue ver claramente a diferença, ó. Ele é mais profundo, né? Tá? Então, olha, eu vou limpar bem o pincel. E repara por ele ser uma tinta primária, você trabalhar com tinta primária, o que você ganha com isso? Por exemplo, você pode comprar vermelho, o magenta, né? Você pode comprar o magenta, você pode comprar o amarelo, o azul, o preto e o branco. E com isso você consegue fazer tudo. Tá? Porque, por exemplo, cada tubo desse de guache, Talens, ele não é muito barato. Hoje, né, nós estamos em 2017, ele deve estar custando na faixa de R$19, R$15, depende da loja. Tá? Esse pequeno. Mas ele dura muito, 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 muito um tubo desse aqui. Tá? O que mais vai é o preto. Mas mesmo assim, se você comprar menos, você não precisa ter uma gama de cores. Eu tenho bastante cores feitas, porque eu prefiro... Eu devo ter acho que umas 20 cores. Tá? Porque me acelera bastante o processo. Mas eu usei bastante esse processo de usar cores primárias. Tá? Bom, aí o que eu tenho? Aí eu tenho o azul. Eu vou pegar o azul desse da Royal, da minha marca aqui do guache, ó. Tá vendo? O azul. Tá? Tô usando no caso, tá vendo? Ó, azul cerúleo. Tá? Prefiro ele no caso para poder fazer as cores. E vou usar o meu amarelo. Tá? Aqui também, ó.
Vou usar aqui o amarelo da Royal, que está mais fácil. Vou pegar aqui. Então, ó, tá vendo? E você repara que no meu disco cromático, né, ó, no meu disco cromático, eu estou pulando uma casa, tá vendo? Ó, tá? Você já vai entender que aí vão ficar secundárias, né? Então, o que vai acontecer aqui agora? Olha, eu vou pegar o meu amarelo, pegando pela sequência ali, ó, tá? E depois o meu azul. Vou deixar ele bem ralo para você poder ver bem a textura dele, por causa da luz. Então, aqui, repara o seguinte agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar agora o magenta e vou misturar com o vermelho, com o amarelo, o magenta, para esse magenta criar, então, o vermelho. Tá? A gente conhece. Olha só, vou colocar um pouco mais de magenta aqui, ó. Tá? Então, esse vermelho que está aqui, tá vendo? Ó, eu vou criar ele aqui, ó. Ó. Vou colocar ele do lado aqui do nosso amarelo, tá? E em proporção igual, por exemplo, 2 gotas, né, de cada um, por exemplo, ou 1 gota de cada um, são em proporções iguais, eu vou acrescentar o amarelo. Então, quando eu acrescento o meu amarelo aqui, você vai ver que ele vai quebrar, ó. Tá vendo, ó? Olha a diferença entre esse agora e aquele. E aí você vai reparar que agora ele virou o tal de vermelho, né? Ele virou o vermelho. Tá? Se eu acrescentar mais amarelo, lógico que vira laranja. Então se você comparar, ó, um e outro, ó, olha lá a diferença. Tá vendo? Aquele é vermelho, esse é magenta. Então o que realmente acontece? Vou explicar agora o que acontece para você, o porquê que tem que tomar cuidado com isso daqui. Quando eu tenho por exemplo, uma paleta de cores, o que vai acontecer aqui, ó? Olha só, eu vou, só para retomar o raciocínio, eu vou deixar aqui do lado. O que vai acontecer? Quando eu compro aquele guache escolar que vem numa caixinha, dessas marcas conhecidas escolares, né, na papelaria, você repara que lá vem vermelho, azul, verde, amarelo, preto, branco, ou seja, vem as primárias preto e branco. Às vezes vem o cinza, às vezes vem o roxo, né? No lugar do verde. Então, o que acontece realmente? O que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu tenho proporções iguais das cores, por exemplo, amarelo, vermelho e azul, quando eu tenho 2 partes, por exemplo, pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3, mas olha lá, que fiquem iguais, uma mistura, o que vai acontecer? Eu vou ter um fenômeno, né, chamado preto cromático. Preto cromático, tá? O que é o preto cromático? O preto cromático é feito da união das cores. É o preto que, para pintura, é o melhor preto. Porque eu vou explicar isso depois agora, na parte da teoria aplicada. O preto normal, que é o preto que você compra, ele é um preto que ele neutraliza as cores. O preto cromático, se você coloca vermelho, por exemplo, nele, ele escurece o meu vermelho sem deixar de ser vermelho. Então ele absorve a tinta, ele é cromático, ou seja, ele é um preto pintável, né, vamos dizer assim. É um preto colorível, entre aspas, entendeu? Então o que acontece? Quando eu tenho aquele vermelho, que é o vermelho que vem na caixinha da tinta de guache, vagabunda, aí, essas bem ralé, ou umas marcas reconhecidas que você paga aí, aquela caixinha que vem com 6, quando você vai tentar fazer o roxo, eu vou misturar azul mais vermelho. Você pode comprar para fazer o teste. Você vai ter um tom de marrom. Ou um tom como se fosse um sépia. Ele vai te dar um roxo meio sujo, meio amarronzado, meio acinzentado. Por quê? Porque esse vermelho ele já tem quantidade de amarelo, lembra? Ele não é magenta que vem, ele é vermelho mesmo. Porque é para criança. Então quando eu tenho as 3 cores, automaticamente eu teria um preto cromático. Então ele vai dar um tom de marrom. Entendeu? Então, às vezes comprar uma paleta de cores de uma tinta boa é importante para isso, entendeu?
para que não haja esse problema de misturar a cor e dar um tom que você não pode usar. Vamos retomar então aqui agora o nosso raciocínio aqui, né? Então essas são as cores primárias, certo? O que vai acontecer agora então? Agora eu tenho as cores secundárias. Certo? Que secundárias então ele vai me dar o verde, o laranja e vai me dar o roxo. Então olha só o que vai acontecer. Presta bem atenção. Quando eu misturar, olha só, eu misturar o amarelo e o vermelho, ó, eu vou ter o laranja, ó. Tá vendo? Tá? Se eu quiser colocar mais amarelo, ó, ele vai ficar mais claro, não tem importância, mas ó, olha lá, não deixa de ser laranja, certo? Então a primeira cor que eu estou montando aqui é o laranja. A segunda cor que eu vou misturar, então o laranja eu misturei, ó, laranja eu misturei vermelho mais amarelo, ou magenta mais amarelo, ou seja, duas de amarelo agora para uma de magenta, ou igual de vermelho para igual de amarelo, dela mesma. Agora eu vou misturar o amarelo, tá vendo, ó, e o azul, ó, e ele vai me dar o verde, tá vendo, ó? Ó, fiz um verde mais claro para você poder entender, tá? Mas se eu quiser colocar um pouco mais de azul, ó, ele fica mais escuro também, ó, e vai ficando mais escuro cada vez que eu coloco, tá? Mas é ideal você colocar em proporções iguais, para que você esteja, obtenha a coloração certa, a pigmentação certa de tudo para poder dar certo. Aí é que vai acontecer aquilo que eu acabei de explicar, de você comprar a tinta guache escolar. Se eu fizer o roxo usando agora esse vermelho que foi feito, ele vai me dar marrom. Eu tenho que usar então, ó, o azul, ó, e o magenta para fazer o roxo. Aí sim ele vai me dar roxo. Eu vou fazer os dois para você poder ver o certo e o errado, ó. Olha lá, ó. Você vê que o roxo, olha lá, ó. Tá vendo? Eu vou diluir mais para você poder ver bem ele, bem, ó. Olha lá. Claro, bem simples de ver. Então você está vendo que as cores são fáceis de se produzir. Usando as primárias eu consigo fazer praticamente tudo, né? Tendo as primárias é fácil fazer tudo. Então se eu tentar fazer agora o roxo usando esse vermelho, olha o que vai acontecer. Ó. Vou deixar o azul feito aqui. Ó. Vou limpar o pincel. O bom de usar o guache importado, por exemplo, o Talens, que é o que eu uso, e o da Royal, tá vendo? Olha, um pouquinho que você limpa o pincel, ele já colore, ele tem muita pigmentação. Ó, se eu usar agora aquele vermelho, ó, aqui, ó, você repara que ele vai me dar um tom, ó, olha pra você ver, ó, olha lá, ele é um roxo sujo, tá vendo? Ele não parece um roxo, ele parece um preto azulado, um preto roxo, um cinza, né, escuro, meio roxo, tá vendo? Olha lá. Você consegue ver isso claramente aqui, ó. Tá vendo? É estranho, tá vendo? Ele tá neutro, ó. Porque ele já tem quantidades de amarelo suficiente para começar a deixar mais preto, mais pro marrom, certo? Bom, o que acontece então? Essas são as cores secundárias, ou seja, ó, secundária, segunda. É só você lembrar assim, o próprio nome te lembra a remeter que são as segundas, tá? Então as cores secundárias são misturas das primárias entre si, certo? Então eu tiro aqui, ó, e vou fazer agora as terciárias, que na verdade é a mistura das secundárias. Então eu tenho siena natural, eu tenho siena queimada e tenho sombra queimada. Você vai reparar que esses são marrons, essas cores são marrons. Na verdade o nome correto seria terra de siena natural, terra de siena queimada e terra de sombra queimada, tá? Então se você pegar agora aqui, ó, olha só, eu vou começar misturando as cores que eu já tenho pronto. Então eu tenho aqui o meu laranja, ó,
Eu vou colocar um pouquinho mais do vermelho, para ficar um pouco de laranja mais forte. Ó, né? Se eu misturar um pouquinho do verde aqui agora, igual, em proporção igual, eu vou ter o primeiro tom, terra de siena natural, olha lá. Ó. Tá vendo? Ó? Ele parece um marrom claro, meio alaranjado, tá vendo? Que na verdade é isso, né? Ele é muito bom, geralmente, para fazer sombra na pele. Eu uso ele bastante para fazer sombra na pele. Tá? Ou as partes claras, uma pele morena. Então, olha lá. Ó. Tá vendo? O siena queimada, eu vou misturar o roxo, tá vendo? Com o laranja. Então eu vou fazer um pouco mais de roxo. Ó. Olha só. Vou fazer um pouco mais de roxo. Tá vendo? E vou misturar com o meu laranja. Você vai ver que agora ele vai dar um vermelho, um tom de marrom mais amarelado, mais avermelhado, né? Então, ó. Ó. Você repara que o tipo de marrom que ele dá é um vermelho, é um mais avermelhado, tá vendo? Tá? Bom, aí o que eu tenho aqui, ó? Vou deixar bem próximo a câmera para você ver os dois marrons, olha. Tá? Aqui dá pra ver bem, tá vendo? Ele fica um marrom meio avermelhado. E o sombra queimado nada mais é do que o roxo. Tá vendo? O roxo e o verde. Tá vendo? Ele me dá aquele marrom escuro, tá vendo? Já, ó, quase indo pro preto, né? É um marrom bem forte, né? Bem escuro. Tá? Essas são as cores terciárias. Porém, qualquer outra coisa que eu acrescente aqui é terciária. Por exemplo, assim, se eu tiver um azul, um verde, por exemplo, ó. Eu tenho um verde aqui, ó. Tá vendo? E eu começar a colocar mais azul, fica um azul esverdeado, tá vendo? Olha. Por exemplo, ó, um azul esverdeado também é terciário, tá vendo? Tá? Então qualquer cor que passa disso, não sendo preto, cinza, é terciário. Então assim, o que consigo misturar depois daí já é tudo terciário, certo? Bom, e aonde que você vai agora aplicar isso? Né? Acho que a gente vai ter que fazer agora uma ideia para você entender. Então o que acontece aqui? Vamos lá. Eu tenho agora as cores neutras, preto, branco e cinza. Pronto. Então isso não importa agora por enquanto até a gente conseguir fazer isso aqui agora. Agora eu tenho cores complementares. Tá? O que são cores complementares? São cores que estão frente a frente no disco cromático. Então vamos lá. Eu tenho no meu disco cromático o seguinte. Eu tenho o vermelho, né? Eu tenho o vermelho. No meu disco cromático eu tenho o amarelo. Certo? E tenho o azul, que são as primárias, lembra? Então aqui estão as primárias, ó. Beleza. Aí se eu misturando as primárias, eu vou ter as secundárias. Então eu tenho ali, ó, o azul e o amarelo vai dar verde, tá vendo? Eu tenho o vermelho e o amarelo que vai me dar laranja, certo? E tenho o magenta, né, o caso o vermelho e o azul, que vai me dar roxo. Então, roxo. Ok? Então você pode reparar que ele virou um disco cromático, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Ó. Se eu colocar o que está frente a frente agora, ó, eu vou colocar uma setinha na frente de cada um. Tá vendo? Certo? Então qual que está de frente com o vermelho? O verde. Qual que está de frente para o azul? O laranja. E qual que está de frente para o roxo? O amarelo. Isso são cores complementares, elas se complementam. Então, por exemplo, ó,
Quando eu quero chamar atenção, ou quando eu quero equilibrar uma pintura, se eu usei muito vermelho, eu coloco um pouco de verde, ele combina, entendeu? É uma coisa que combina bem assim para amenizar a pintura, para ficar boa. Eu pinto uma parede do quarto de azul, faço uma coisinha laranja. Eles são cores que combinam, então isso é importante para manter isso na cabeça, tá? E aí eu tenho cores, por exemplo, que a gente chama de cores análogas, tá? Ó, cores análogas, que são cores que estão lado a lado no disco cromático. Então, por exemplo, assim, ó, o que é uma cor análoga? Tá vendo? Eu tenho o verde e o amarelo, não tem? Ó, que estão lado a lado. Se eu começar a acrescentar mais amarelo nesse verde, mais perto do amarelo, eu vou ter um amarelo limão, ó. Tá vendo? Se eu acrescentar naquele verde um pouco mais de azul, por exemplo, eu já vou ter, tá vendo, ó, uma cor diferente, tá vendo, ó, mais puxada mais pro verde, né? Eu vou colocar mais verde no amarelo, por exemplo. Então ele forma como se fosse um degradê de cores. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o laranja. Conforme eu vou colocando mais amarelo no laranja, ó, entre o amarelo e o laranja eu coloco mais um tom. Quer ver, ó? Ele vai me dar, tá vendo, um alaranjado, que é um tom abaixo. Se eu colocar agora um pouco mais de laranja com o vermelho, no caso com o magenta, né, ó, que não chega a ser o laranja ainda, o vermelho, né, ele está entre ó lá, um laranja escuro e o vermelho, tá vendo que ele forma esse leque. São cores que estão entre elas, assim, são cores que podem fazer uma, duas, três, 10 cores entre uma cor e outra, tá? Entre o azul e o verde, por exemplo, tá vendo lá? Eu tenho um pouco mais de verde, ó, nessa, e um pouco mais do azul na outra, ó. Tá vendo? Ele tem um pouco de verde ainda, então tá subindo pro azul. Ele vai pegando esverdeado, esverdeado, azulado, azulado, azul. Entendeu? Então essas cores são chamadas de cores análogas, tá? São essas cores que estão entre essa cor, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, e essa. São cores que estão entre essa cor, ó, e essa, entendeu? São cores análogas. A cor original é essa, a cor original é essa, a cor original é essa. O resto que está lado a lado no disco cromático são cores análogas. Para que serve cores análogas? Se você já assistiu, por exemplo, um seriado chamado The Walking Dead, dos zumbis lá, você pode reparar que as cores são meio apagadas, parece um tom meio sépia, parece tudo meio marrom. O filtro que eles colocam nas câmeras são cores apagadas. E pode reparar que é tudo meio que análoga, tipo, entendeu? São tons de marrom, são tons de bege, são tons de... Por que serve isso daí? Essas cores elas vão ajudar você a ter uma composição melhor, a entender melhor, entendeu? Por exemplo, eu quero fazer um pôr do sol. Um pôr do sol ele é quente, então eu vou usar vermelho, laranja, amarelo. Eu vou usar essas cores análogas, tá vendo? Então eles ficam coerentes entre eles e ajudam na minha composição, a dar realismo na minha composição. Para não ter um estouro de cor muito forte, né? Um brusco. Passar no vermelho para o amarelo muito rápido assim, ele fica meio artificial, tá bom? E aí eu tenho preto, branco e cinza, que na verdade o preto eu misturo com branco e formo cinza. Isso não precisa nem explicar, tá? Bom, aí o que eu tenho? Vamos lá. Agora vem a questão lá que eu expliquei sobre a história do preto, né? Então eu vou pegar aqui, ó, o preto normal. Então o que eu vou ter aqui nesse caso, ó? Eu vou fazer para você a mesma, bem rápido, de maneira bem grosseira, tá vendo? Então eu tenho aqui, por exemplo, assim, ó, a opção número 1, usando preto. Preto. A opção número 2, preto. Opa. Preto cromático. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Se eu usar preto para sombrear, por exemplo, um vermelho, uma coisa mais assim, você vai ver que ele vai ficar... Ele neutraliza, quer ver? Ó? Olha só. Eu vou montar o vermelho aqui, ó, em quantidade. Então, por exemplo, ó, terceiro aqui, ó.
Tá. Então é o seguinte, ó, eu vou pintar, por exemplo, aqui, ó, essa primeira bolinha, né, essa primeira esfera, né, como se ela fosse inteira vermelha. Eu vou, sem sombra ainda, né, sem aplicar a sombra nela. Aqui também. Tá vendo? Certo? E lá também. Então, quando você fizer, você faz com um tom de guache mais pesado, mais espesso, tá? Para a filmagem ele vai ficar melhor o transparente para você poder enxergar bem as coisas, para não saturar, tá? Bom, então eu tenho 3 bolinhas, 3 esferas pintadas de vermelho. O que eu vou ter agora? A primeira, que é usar o preto, eu vou pegar o preto, que é a tinta preta. Tá vendo? Eu vou acrescentar esse preto aqui em cima. Olha lá, tá lá o preto. Certo? E eu vou começar a sombrear essa esfera com ela. Então eu tenho aqui, ó, a luz vindo aqui, a luz vindo aqui, a luz vindo aqui, certo? Ó, os 3 iguais. Eu vou pegar esse preto agora aqui então, ó, e eu vou começar a sombrear essa primeira com ele. Ó. Eu vou colocar uma camada aqui embaixo, não vou usar luz refletida, tá? Vou deixar ela formar uma luz refletida natural. Então você repara que a hora que eu vou fazendo, ó, olha lá, ele ficou com uma sombra meio dura, tá vendo? Olha lá, ó. Certo? O que vai acontecer então? Quando eu usar o preto cromático, ele não vai neutralizar o tom. Você vai ver que vai ficar melhor. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o preto cromático na sua frente agora para você ver. Ó. Então eu vou pegar, ó. Geralmente o preto cromático são a mistura das 3 primárias. O que eu faço para saturar mais, para ficar mais escuro? Eu pego as cores secundárias, tá vendo? Ó, que é o verde, ó. Tá vendo? Ó, né? Eu pego o verde, pego o roxo, tá vendo? Ó, o verde, o roxo e o laranja, tá vendo? Para ter o meu preto cromático, ó. Tá vendo? Tá? Aí se você quer o preto cromático mais puxado, por exemplo, pro azul para fazer sombra, você pode colocar um pouco mais de azul, tá? Ó, vou sombrear com ele. Deixa eu tirar o excesso de tinta, ó. Eu vou sombrear com ele. Você tá vendo que a hora que eu passo, tá vendo? Olha pra você ver a suavidade que ele tem. Não é porque eu tô usando pouca tinta não. É porque ele, tá vendo? Ó, ele vai absorver o vermelho dali, ó. Tá vendo? Olha lá. Ele fica mais... Tá vendo? Olha como o preto ele marca muito e o preto cromático não marca. Tá? No que isso me ajuda? A ficar mais real, tá vendo? Olha, posso fazer um pouco mais de degradê. Olha como ele absorveu, tá vendo? Então você vê claramente um pouquinho de roxo dentro do azul, mais o vermelho. Então olha como ele melhora a minha figura. Ela parece até mais redonda, né? Se eu quiser fazer uma luz refletida ali, eu posso até tirar um pouco de tinta aqui, ó, pra ficar igual a outra, ó, não tem problema, ó. Tá vendo? Ela vai ficar com a luz refletida. Aí a questão é a seguinte, o que quer dizer sombrear com a minha complementar? A sombra do meu objeto é a sua complementar. Isso não é uma aquarela tradicional, né? Nem sempre para ficar tão real você vai fazer isso daí, mas normalmente a gente pode usar isso para ficar bem mais fácil. Então o que eu tenho? Eu tenho que a minha complementar do vermelho é o verde. Então o que eu faço? Eu vou sombrear aquela esfera, a última esfera, com verde. Ó. Então eu vou pegar o verde, ó. Tá vendo? Vou pegar o verde e eu vou sombrear com ela. Então, ó. Então você pode ver que a sombra vai ficar mais clara agora, tá vendo? Mais do que o preto cromático, tá? Mais ainda do que o preto cromático, tá vendo? E eu consigo absorver com ela, tá vendo? Então ela escurece de uma maneira bem coerente. Vai ficar tipo um marrom, porque o verde encosta com o vermelho e traz o marrom pra mim. Tá entendendo? Então são 3 maneiras de eu sombrear um objeto. Maneiras bem tradicionais de aquarela, são as 2 primeiras, bem de pintura bem tradicional, e o preto, que é o estilo que o Ross usa, por exemplo, e alguns artistas novos usam. Tá? Usar o preto por baixo também é bem útil, porque você não precisa ficar sombreando muita coisa, né? Por isso que o Ross usa muito o preto por baixo. Né? Olha só então, vamos continuar aqui então.
Repara o seguinte também agora. A hora que eu vou fazer a sombra dessa figura, eu posso usar, eu vou, assim, ó, distintamente, esquece agora as esferas, eu vou fazer só a sombra dela sobre o chão, né? Então eu posso usar o preto, por exemplo, ó. Tá vendo? Que fica meio duro, né? Eu posso usar, por exemplo, o preto cromático, né? Um tanto quanto diluído, né? Eu pego meu preto cromático aqui, por exemplo, ó. Que fica uma sombra mais clara. Então eu vou jogar a pigmentação toda aqui embaixo, para ficar um pouco mais escuro embaixo da esfera. Ó. Posso esperar secar essa tinta, tá vendo? E depois colocar um pouquinho mais, tá vendo? Mais próximo ali, tá vendo? Mais nas bordas, né? Para deixar a luz refletida, tá vendo? E eu posso usar, por exemplo, agora, sobre o preto cromático, eu posso fazer o seguinte, eu vou jogar o preto cromático, olha que legal que fica. Que isso é mais real, você vai observar depois sozinho, por conta você vai observar isso, que isso é real. Tá? Por exemplo, ó. Eu vou acrescentar aqui agora então a sombra, ó. E repara que eu deixei mais azulado o preto cromático, ó. Você já pode ir direto. Tá vendo? Com uma sombra mais azul. Durante o dia todas as sombras ficam mais azuladas, tá vendo? Tá? Ou eu posso pegar agora o tom de azul, ó, e acrescentar dentro da luz refletida, tá vendo? Ele vai ficar um tom, ó, lá, ó, melhor para entender. Fica mais natural, tá? Por isso que eu coloco bastante azul nas minhas sombras, para ficar bem suave e bem natural. Ok? Bom, teoria básica de cor é isso. Né? Depois agora é aplicar tudo isso daí durante o processo, tá? Então tem que tomar alguns cuidados. Então eu vou explicar agora sobre esses cuidados que você vai ter que tomar. Então, por exemplo, ó, para fazer um tom de pele, por exemplo, eu tenho duas maneiras de fazer, tá? Eu tenho, ó, quer ver? Acho que eu tenho aqui o... Deixa eu ver aqui. Olha só. Os tons de pele mais usados são ocre, tá vendo? Mais branco com gotas de vermelho. Vermelho, tá? Não é vermelho magenta não, tá? Vermelho normal, certo? É a primeira opção. A segunda opção, eu tenho rosa, claro, rosa é branco e vermelho, né? Normal, vermelho normal, mais rosa claro, mais amarelo limão, certo? São as cores mais básicas. Geralmente, no guache, quando você compra, por exemplo, o guache da Talens e Winsor Newton, por exemplo, essas coisas assim, ele já vem com esse tom de pele, tá vendo? Que é o que o Ross usa, eu uso bastante, que é o que eu prefiro usar, tá? Ele vai dar igual esse segundo, tá? Esse tom aqui, ó, ele é mais realista, mas ele é mais usado em pintura a óleo, tá? Esse tipo de coisa, tá bom? Eu vou montar para vocês verem, tá? Então, olha só. Primeiro, ocre. Amarelo ocre é um amarelo tipo assim, tá vendo? Ele lembra bastante o terra de cera natural, né? Então, olha só. Amarelo ocre, tá vendo lá? Certo, ó. É um amarelo que parece um marronzinho clarinho, né? Bem clarinho, certo? Eu tenho o branco. Ó. Ok? Então eu vou misturar os dois. Ó. Uma terceira etapa ali, ó. Coloco ele, o ocre, puro, né, por enquanto. Vou colocar o branco, tá vendo? Até dar um tom nele, ó. Olha lá, ó. Assim, ó. Certo? E agora eu vou acertar isso com o vermelho, tá? Então vamos lá, vou pegar o vermelho ali, ó. Vou dar uma pinceladinha de vermelho, ó. Tá vendo? E ele vai me gerar essa cor de pele assim, tá vendo? Mais caucasiana, tá vendo?
tá? O outro, que é a cor normal de a gente fazer, a gente vai pegar o vermelho, ó, vermelho feito, né? Não é vermelho pronto, ó, vermelho feito, que a gente misturou o magenta e o amarelo e tal, tá vendo? Ó, vermelho feito. Olha lá, ó. Vermelho feito, bem pouco, porque eu vou fazer um rosa claro, né? Tá vendo? E vou misturar o branco, vou fazer um rosa bem claro, ó. Tá vendo? E aí amarelo, o amarelo limão, tá vendo? O amarelo limão é você pegar o amarelo normal e colocar um pouquinho só de verde, tá? Bem pouquinho de verde ele vira o amarelo limão, tá? Então olha só, eu vou colocar o amarelo limão aqui. Você vai parar que ele é um amarelo bem brilhante, tá vendo? Por causa do verde, né? Fica bem diferente do outro amarelo, né? Ele é bem claro. Então repara que agora eu vou acrescentar bem pouco amarelo, ó, limão, para fazer o meu tom de pele, tá vendo? Vou pegar um pouco mais de vermelho e branco. Ó. Tá? Se você quiser colocar mais branco, ó, deixar o processo mais claro, ó, ele também fica, tá vendo? Certo? Então esses são os tons de pele que eu uso para fazer a pele clara, tá? A pele morena você vai usar sombra queimada, né? Os tons de marrom ou tons de marrom normal, né? Que você pode usar, tá? Você vai usar terra de siena natural, terra de siena queimada para uma sombra muito pesada, sombra queimada para uma sombra pesada, a parte mais escura, e o ocre para dar uma clareadinha, alguma coisa ou outra, tá? O branco, tá? O branco no marrom vai ficar tranquilo. Então é isso que você vai usar, então não tem tanta dificuldade. É que a pele morena também ela é bem distinta, por exemplo, tem vários tipos de pele morena. Por exemplo, o Conan ele é um personagem que ele é bronzeado, então ele tem que ser uma coisa mais avermelhada, né? É diferente. Aí você tem uma pessoa que ela é só morena, aí você tem uma pessoa bem morena, então vai do tom de marrom, não tem como eu te dar uma regra específica, tá? Não seria nem justo uma coisa tão específica, porque senão você vai falar, é que nem a pele clara, né? Por exemplo, assim, os norte-americanos eles são mais rosados, né? O brasileiro ele é mais, tá vendo? Mais caucasiano, ele é a famosa coisa de papelão, né? Tá vendo? A gente é um pouco mais puxado pro marrom, pro amarelo, tá vendo? Enquanto o americano, por exemplo, ele tem esse tom mais avermelhado, tá? Então também tem várias tonalidades, ok? Então a parte de teoria de cor é isso, tá? Então é bom que você faça esses exercícios com o seu material, com a sua aquarela, com o seu guache, tá? Usando material de qualidade. E sempre manter o pincel limpo, tá? Depois de usar, você lava bem o pincel com água. Nunca deixe o seu pincel mergulhado na água, nunca, porque ele pode estragar a virola. A virola é essa latinha do pincel. Ele pode danificar, ele pode infiltrar, e aí danificar a cola e encharcar o seu pincel. Nunca deixe o seu pincel secar com a tinta. Lava o pincel com água limpa, se possível água corrente. Tá? Se for usar, por exemplo, algo para limpar, que nem detergente, essas coisas, eu prefiro literalmente usar shampoo. Se possível um shampoo neutro aí, tá? Nada de frescura. O shampoo, ainda mais se for pincel de pelo, por exemplo, Marta Kolinsky, que é o melhor pincel que tem para pintura de aquarela, ou da Winsor Newton aí, o número 4, a série 6, ele é pelo, ele custa R$250 um pincel. Você não vai desgastar isso, desperdiçar isso por causa de não lavar, entendeu? Acabei de lavar, ó, procuro colocar sempre com a mão limpa, extremamente lavada para não ter gordura. Eu procuro, tá vendo, deixar o pincel sempre afiado, para ele permanecer com a ponta assim. Um outro jeito que eu uso, pessoalmente, por mais que você ache isso, as pessoas falam, mas é nojento, não dá. Todos os melhores artistas que eu conheço fazem isso. Depois de lavar o pincel, de secar bem o pincel, você coloca na boca, você umedece ele com a boca e com o lábio você dá isso aqui. Ele permanece durinho por causa da saliva. Por incrível que pareça, é a melhor maneira de se guardar um pincel, tá? Por exemplo, ó, o pincel ele fica assim, né? Ó. Quando eu uso a boca, eu uso o lábio e eu giro ele, tirando ele da boca, girando, tá vendo? Então ele vai formando, ó, a pontinha do pincel e eu guardo ele com essa ponta feita, ó, tá?
é também bem útil para você poder guardar o pincel, ó, tá vendo? Pode ver que todos os meus pincéis eles têm a ponta bem definida, tá vendo? Porque eu guardo ele assim, tá? Mas você pode usar a mão depois da lavagem normal, ok? Então espero que você consiga praticar bem. E o próximo modo agora são exercícios para você entender como usar a tinta e o processo usado pelo Ross para você poder aplicar essa tinta no trabalho, ok? Então vamos partir agora para a segunda etapa de cor já, que já é a parte de mexer com a tinta para valer, tá bom?